Reviravolta com Thiago Almada. Meia argentino topa voltar ao Brasil. Renato Gaúcho pede e Vasco tenta a contratação de Everton Cebolinha. Flamengo terá 3 titulares na estreia da seleção brasileira na Copa pela 3ª vez na história. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Hoje é dia de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, hein, rapaz? Ontem os Estados Unidos sacudiu, amassou o Paraguai. Os palmeirenses aí falando aí, Léo Pereira convocado, que absurdo. Cadê o Gustavo Gomes, hein? Caramba, Pulisic e companhia. Botaram o Gustavo Gomes no bolso, não deu para o Paraguai. Bom, mas o Flamengo terá hoje 3 titulares na seleção brasileira na estreia da Copa. Isso aconteceu, só 3 vezes na história. As outras foram em 58 e 82. 19h07 da noite, a bola rola para Brasil e Marrocos no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É a Copa do Mundo, meus amigos. Você vai acompanhar esse jogo na Cazé TV, na Globo, no SBT, e aí você escolhe. Lembrando que no Flash Score tem tudo, tá aparecendo aqui, tudo sobre seleção brasileira, prováveis escalações, Copa do Mundo, os confrontos, tabela, classificação, jogos, notícias e muito mais. Além disso, Flash Score tem uma página aí que é exclusiva, dedicada às melhores promoções e vantagens de todas as casas de aposta. Então, tá aqui, vou deixar o link no comentário fixado. A provável escalação da seleção brasileira, eu já vi no Flash Score: Alisson no gol, Danilo do Flamengo na lateral direita, Marquinhos Gabriel Magalhães na zaga e Alexandre do Flamengo na lateral esquerda. O meio-campo com Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, também do Mengão, e na frente Vini Júnior, que é o nosso eterno garoto do Ninho, Matheus Cunha e Rapinha. Vai pra cima deles, Brasil! Vamos com tudo, estrear com o pé direito e vencer aí os comandados do Ancelotti, essa provável escalação da seleção brasileira. 7 da noite, a bola rola. E eu já fiz a minha fezinha na Superbet. Vitória do Brasil, 1,5 gols no jogo. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, abra sua conta, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Sondado pelo Flamengo, Thiago Almada não descarta um retorno ao Brasil. Essa é a nossa primeira notícia do dia. O Flamengo fez uma consulta aos representantes do Thiago Almada, mas o meio argentino não vai definir o futuro antes da Copa do Mundo. Ou seja, deu uma esperança pro boto lá, pra galera do Flamengo, hein? Quem tá à frente dessa negociação é o diretor português. Ele, inclusive, está na Europa e deixou claro ao staff do Thiago Almada que tem interesse em contar com o atleta. Aliás, foi um pedido do técnico Leonardo Jardim. E aí muitos jornalistas falaram, olha, o Almada não quer voltar pro Brasil, quer continuar na Europa. Isso aí é óbvio. Mas se não tiver nenhuma proposta da Europa, ele vai para onde? Ou continua no Atlético de Madrid, ou vem pro Mengão conquistar títulos, né? Vem pro Mengão virar ídolo. O que acontece, gente? O Atlético de Madrid não deve dificultar uma saída do meio argentino. Porém, ele é titular da Argentina na Copa do Mundo. E aí tem visibilidade, se ele for bem, alguns clubes da Europa estarão de olho, né? Então tem muita coisa aí que vai influenciar. Porém, essa resposta do Thiago Almada ao Flamengo deixou aí o Flamengo otimista nessa parada. Por quê? Uma coisa ele dizia assim, não quero voltar para futebol sul-americano, não quero mais, quero jogar só aqui na Europa. Isso é uma coisa. Agora, olha, eu até topo um retorno ao futebol sul-americano, mas eu só vou decidir o meu futuro após a Copa do Mundo. Isso é uma outra coisa completamente diferente. Então, gente, a ideia aí do Atlético de Madrid é fazer dinheiro com o Thiago Almada, porque
o Simeone continua lá como técnico, não deu muitas oportunidades para o garoto, né? E a gente já conhece o futebol do Almada dos tempos de Botafogo aqui na temporada 2024, quando ele foi campeão do Brasileiro e também da Libertadores da América. Essa informação foi do portal ESPN, que o Almada não descartou um retorno ao Brasil, mas só vai decidir o seu futuro depois da Copa do Mundo. Seria uma grande contratação, hein? Deixa aí nos comentários o que você acha. O Thiago Almada, ele é meia, criativo, habilidoso, técnico e atua também pelos lados do campo. Um jogador que foi pedido pelo técnico Leonardo Jardim na última coletiva. Ele falou, olha, eu queria um meia com características diferentes do Arrascaeta, do Carrascal. Seria esse jogador aí, o Thiago Almada. Flamengo não desistiu, tá? A informação é essa. O Flamengo não desistiu de contratar o meia argentino do Atlético de Madrid, Thiago Almada. Vamos ver como é que o garoto vai jogar, né, essa Copa do Mundo pela seleção argentina. Olha, gente, o Vasco demonstrou interesse na contratação de Everton Cebolinha, mas a negociação não vai acontecer porque o Flamengo não quer liberar o jogador para o rival. Com a janela de transferências reabrindo em julho, o caso ganha urgência por conta aí da possibilidade de Everton Cebolinha assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir desse período, né? E o Jorge Nicola trouxe em seu canal que a movimentação do Vasco parte depois de um contato do técnico Renato Gaúcho, que trabalhou com o jogador no Grêmio, né? O Renato Gaúcho gosta muito do Everton Cebolinha. O Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro agora de 2026 e pode sair de graça em janeiro. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mesmo que o Flamengo fale para o Vasco assim, ó, não tem negócio, eu não quero liberar o Cebolinha para vocês. O Cebolinha ele pode assinar um pré-contrato com o Vasco, aguardar o término da temporada e em janeiro ir de graça para o Cruz Maltino. E aí a gente tem aqui os históricos, né, do atleta, inclusive valores. Cebolinha foi contratado ao Flamengo em 2022 por cerca de 13 milhões e meio de euros, aproximadamente 72 milhões de reais na época. O investimento ajuda a explicar a postura do clube em relação a uma possível venda. O Flamengo quer algum dinheiro nele, alguma compensação financeira. O Vasco não vai dar porque o Vasco não é bobo. Aliás, nenhum clube, né? Qualquer clube que esteja interessado hoje no Everton Cebolinha não vai pagar nenhum valor, porque pode ter o jogador em janeiro, a menos que queira muito, né? Que seja urgente ter aí o Cebolinha para o segundo semestre, pode usá-lo no Campeonato Brasileiro, porque ele não completou os 13 jogos, e o Flamengo trabalha com uma faixa de negociação entre 3 a 5 milhões de euros, que equivale aí a 17 a 29 milhões de reais. Além do valor, o salário também pesa no desempenho financeiro, já que o atacante recebe mais de 1 milhão de reais no rubro-negro. Renato Gaúcho tem interesse aí no Everton Cebolinha, avisou lá o Pedrinho, ó, vamos tentar tirar o Cebolinha do Flamengo, o contrato dele está acabando, ele não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, né? Mas vai ser uma transferência difícil, porque o Flamengo não deve liberar, mas pelo menos tenta, faz essa tentativa. E aí vazou a informação desse interesse do Vasco no Everton Cebolinha. Além do Vasco, outros clubes estão interessados no jogador. Santos, Cruzeiro, Grêmio, né? O Grêmio que é o retorno do Cebolinha, ele já falou abertamente que voltaria ao Grêmio. Até o Internacional, que é o rival direto aí do Grêmio, tem interesse no Everton Cebolinha e o mais recente aí foi esse interesse do Vasco a pedido do técnico Renato Gaúcho. O que você faria, hein? Você faria igual o Flamengo, manteria uma postura firme e tentaria receber um valor pelo Everton Cebolinha? Ou não? Venderia ele agora de qualquer jeito, de graça, enfim, deixa aí nos comentários. Ou você manteria o Cebolinha até dezembro para ele cumprir o seu contrato e aí sairia de graça em janeiro. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente volta ainda hoje com prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre essa estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, 19 horas, 7 da noite. Você confere tudo aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu preciso te lembrar que aqui embaixo, no link, tem tudo sobre o Shopping do Rafla. Você pode fazer o seu pedido, fazer a sua compra sem sair de casa, sem enfrentar fila.
E são vários produtos. Aliás, duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. A segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Um grande abraço para você, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!